Aqui, nessa casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e água da paciência. Que Jesus, que os amigos espirituais nos amparem em mais um momento que temos aqui de comunhão do ideal espírita cristão. É muito importante em todas as oportunidades que nós temos de estudo, de palestra, de conhecimento do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita, alcançarmos um nível de receptividade, de sintonia, de calma, de harmonia mental, que favorece as intervenções dos espíritos do bem. E nós aprendemos que é preciso um esforço para nos deslocarmos até o trabalho espírita, deixarmos afazeres, interesses de ordem material, de tal maneira que quando a gente esteja naquele ambiente de comunhão espiritual, nós possamos estar com a mente, o pensamento nosso, o corpo e o nosso espírito no mesmo lugar. Porque é quando a gente consegue assim uma certa calma interior que abrem-se as portas para que os espíritos do bem atuem com mais eficácia em nós. Às vezes trazendo recursos, benefícios, tratamentos, que durante o tumulto do dia a dia e na agitação que nós temos no mundo de provas e expiações como a Terra, eles têm muita dificuldade em nos dar o auxílio que precisam. Mas quando a gente consegue acalmar o pensamento, colocar as ideias sublimes que nos sintonizam com os objetivos maiores da nossa vida na Terra, aí nós abrimos as possibilidades mais eficazes para a ajuda dos bons espíritos, como certamente está acontecendo agora quando estamos aqui, nesse grupo aqui de 15, 20 pessoas. Então, que possamos estar realmente aqui, mente, coração, corpo, tudo juntos aqui, e espírito, não é? Sempre utilizamos alguma reflexão de Emmanuel para ilustrar o início de nossas palestras. E eu trouxe aqui de um livrinho Vinha de Luz, muito conhecido, acredito, pela maioria de vocês. É um livro que faz parte daquela série Fonte Viva, né? Começa com o livro Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz e Fonte Viva. Ainda saiu depois um outro livrinho chamado Ceifa de Luz, que também faz uns comentários sobre os textos da Bíblia e que Emmanuel aprofunda a abordagem em cima desses textos. Esses publicados pela Federação Espírita Brasileira. Ainda existe um outro, também muito conhecido no movimento, que nós recomendamos muito, chamado Palavras de Vida Eterna, que também comentam os textos bíblicos. A semelhança desse livro Vinha de Luz tem 180 capítulos. E nós vamos aqui utilizar apenas um parágrafo para fazermos uma reflexão para a nossa palestra dessa noite. Então está no capítulo 10, que tem o nome Levantai os Olhos. E Emmanuel diz assim: há do verbo haver, há que levantar os olhos e devasar zonas mais altas. É preciso, e aí Emmanuel vem a dizer-nos de acréscimo,
Laborioso serviço de iluminação espiritual requisita o homem. Valiosos conhecimentos reclamam-no a espiritualidade, reclamam-no a esferas superiores. Nós vamos apenas comentar isso. Mas mesmo num textozinho pequeno como esse que vocês ouviram, Emmanuel consegue nos dizer muitas coisas, desde que nós reflitamos. Então ele começa dizendo assim: há que levantar os olhos. O que significa isso? Ele está nos dizendo que para que a gente possa aproveitar a oportunidade encarnatória que nós temos da forma mais eficaz possível, é preciso observarmos o mundo do ponto de vista espiritual. Isso significa levantar os olhos. Emmanuel não se referia a levantar os nossos olhos físicos, mas os nossos olhos espirituais, os nossos conceitos de vida. Então ele está dizendo, olha, primeiro, é necessário olharmos a vida pelo prisma espiritual, que abrange não só essa experiência encarnatória, como a vida transcendente da qual nós viemos. E ele continua dizendo, e devasar. Devasar é penetrar zonas mais altas. E isso a doutrina espírita nos propicia de forma muito abundante, que é as possibilidades de imersão no conhecimento da realidade espiritual, do mundo espiritual. Então, voltando ao texto, e devasar zonas mais altas. Laborioso serviço de iluminação espiritual requisita o homem. Valiosos conhecimentos reclamam-no a esferas superiores. Vamos fazer aqui um aprofundamento dessas últimas linhas, e que já começa a ver com o nosso tema dessa noite, que a casa nos sugeriu, que foi Evangelho prático. Então vejam, laborioso serviço de iluminação espiritual. O que é isso? Isso é exatamente o trabalho mais importante que nós somos chamados a realizar através da doutrina espírita, que é o serviço de vivência do conhecimento espiritual que recebemos. E Emmanuel diz isso de uma forma muito sublime. Ele diz, laborioso serviço de iluminação espiritual requisita o homem. Laborioso é porque é trabalhoso. Dá trabalho. Substituir os conceitos mentais antigos que nós tínhamos, arraigado de ideias materialistas, para abraçar os ideais espirituais e vivenciá-los. É por isso que é laborioso. Laborioso serviço, que traz uma consequência. Ilumina o nosso espírito. Então ele diz, finalizando, valiosos conhecimentos reclamam-no a esferas superiores. Vamos compartilhar só esse ponto agora. Os conhecimentos que a doutrina espírita nos beneficiam, que são a essência do Evangelho de Jesus, têm um valor incalculável, que nós só saberemos, de fato, avaliar direito, estando no plano espiritual. Então, um livro como esse, que nós estamos comentando, Vinha de Luz, os conceitos que Emmanuel exagera, escreve e descreve aqui, têm uma origem sublime. E é preciso determos-nos
em leituras, em estudos, em aprofundamento para aproveitá-los bem. Mas vamos então ao nosso tema, Evangelho prático. E vamos entender um pouco por que é tão difícil a prática do Evangelho. Conhecer o Evangelho, conhecer a própria Bíblia, ler sobre a história de Jesus é fácil, é envolvente. Inclusive, sensibiliza muitas pessoas. Fazem com que aqueles conceitos sublimes do alto que Jesus trouxe toque o coração de quem se permite. Mas até esse ponto, a coisa parece fluir. E qual é a dificuldade da prática? Porque a prática, como é colocado para nós pela espiritualidade, não é uma prática forçada. Nenhum espírita recebe cartilha de conduta moral. E nesse aspecto, a doutrina ela é muito bem clara. Não há imposição de conduta moral para ninguém. Porque, na verdade, imposição de conduta moral só deu origem a um tipo de fruto detestável, que é o fruto da hipocrisia. Aquele que Jesus combateu muito. Porque a prática do bem, quando ela é forçada, quando ela não nasce do coração da pessoa, ela se reveste de falsidade, de aparências e de hipocrisia. E disso a humanidade já anda muito cheia. É claro que a proposta do Evangelho do Cristo, através da doutrina espírita, não poderia alicerçar ou incentivar esse tipo de vivência. Então, a vivência, o Evangelho prático que a espiritualidade propõe ao espírita, é aquele no qual a pessoa se sinta feliz na realização do bem no qual se envolve. A própria prática do bem reflete-se nela em termos de sensações agradáveis, de plenitude, de paz interior. É esse tipo que é proposto pela doutrina espírita. Não é o tipo de você fazer o bem porque a espiritualidade elevada, Bezerra de Menezes, Joana de Ângeles, recomendou e veio até nós pelos textos mediúnicos. Essa prática seria geradora de hipocrisia. É outra prática. É a prática que nasce do coração. Mas como alcançarmos esse nível de espontaneidade legítima e vivência do bem? Esse é um trabalho que nós vamos dar algumas pinceladas hoje aqui, nessa nossa oportunidade de falar. Porque é o seguinte, todos nós somos reencarnados. E segundo a espiritualidade deixa bem claro, a encarnação atual nossa é a melhor que já tivemos. Se hoje a gente se enxerga com certo nível de imperfeições, de tendências viciosas, de características pessoais que não nos agradam, podemos ter certeza. As últimas que nós tivemos foram bem piores. A melhor é a atual. Então nós trazemos um campo rico de experiências encarnatórias, conflitivas, desequilibradas, aonde muitas vezes a presença de crimes ou a presença de vícios estiveram sempre enriquecendo as experiências infelizes e frustrantes.
possivelmente até na encarnação atual, antes de termos usufruído o conhecimento do Espiritismo, a nossa maneira de raciocinar, de sentir, de se emocionar, compartilhava o nível de desequilíbrio comum à maioria das pessoas que estão encarnadas. Atitudes infelizes, emoções precipitadas, conflitos de relacionamento, inadaptação à família na qual nós encarnamos, dificuldades no trabalho e as experiências comuns no mundo de provas e de expiações nunca foram agradáveis. Agora imaginem só, essa carga que está dentro de nós, do passado. Quando oferecemos possibilidades evolutivas para o conhecimento do Espiritismo antes dessa encarnação, já que a grande maioria de nós encarnados, que nos tornamos espíritas, tivemos, desde o plano espiritual, um certo nível de preparação, de acumpliciamento, de compromisso com aquilo que iríamos encontrar quando estivéssemos na Terra, nós demos um passo nessa direção, antes dessa encarnação. E o que é que ocorre? Encarnados, por circunstâncias que às vezes nos pareceram fortuitas, viemos ao conhecimento do Espiritismo. Aparentemente fortuitas, eu digo, porque ninguém conhece o Espiritismo, se identifica, se sensibiliza, sem haver causas anteriores para que isso ocorresse agora. Então, quando simpatizamos e nos envolvemos com o Espiritismo, testificamos que houve uma preparação. Mas essa preparação, de maneira nenhuma, limpou o passado que nós trazemos. E esse passado pesa. Porque para nós termos uma ideia aqui, no passado, nas últimas encarnações que nós tivemos, nós éramos pessoas materialistas. A grande característica do mundo que nós nos encontramos é o materialismo. A mídia, a propaganda, a divulgação que nós temos na TV, nos veículos de comunicação, são profundamente materialistas. Nós engolimos todos os dias as projeções de todas as pessoas que se identificam com o mundo da ilusão da matéria, que projetam felicidade em ter coisas, pessoas, objetos e certas circunstâncias pessoais da vida. A maioria da humanidade está identificada com isso. E essa maioria dessa humanidade vibra, mente, vibra magnetismo dentro do que elas acreditam. Daí a gente já pode ter uma ideia de que não é nada fácil a tarefa que agora nós somos chamados de vivência do Evangelho. Porque vamos ver aqui os dois pontos fundamentais. O primeiro, o passado nosso é de engano, é de materialismo. Hoje estamos aqui na Terra recebendo as luzes do Espiritismo, mas vivemos no mundo materialista. Muitas vezes, quando estamos em palestras espíritas, em estudos, em seminários, que nos envolvemos com aquele magnetismo renovador, espiritual do ambiente, a gente se sente estimulado, identificado em fazer o bem. Quando a gente sai do centro ou do seminário que volta à nossa vida comum, a vibração nossa vai descendo. Vai ficando no plano da materialidade. E aí muitas vezes a gente se surpreende, a gente diz, mas eu estava tão bem,
Eu saí do centro, estava daquela reunião, saí com uma vibração ali tão boa, não deu tempo chegar em casa. Porque as vibrações que estão aí fora é do mundo materialista. E o pior de tudo é que a gente carrega dentro da gente também são. Está havendo um processo de renovação lento do conhecimento que o Espiritismo nos propõe, dos esforços que nós fazemos de vivência dos valores espíritas na casa espírita mesmo. Mas essa vivência, quando vai para a família, fora da casa, quando vai para um ambiente de trabalho, para um ambiente social, sofre os impactos do mundo materialista. E aí, quando menos pensa, sintoniza com algum campo de imperfeição do passado nosso. E a gente está tomando atitudes absurdas. Quando olha alguém que está nesse processo de renovação evangélica, pega-se agindo de uma forma absurda. Mas como é que eu pude agir dessa maneira? O que foi que houve? Eu não sou desse modo, claro. A questão é o passado, a questão é a sociedade onde você vive. A questão é que precisa ser feito um trabalho de aprofundamento espiritual grande dentro de cada um de nós. E nessa proposta desse trabalho de renovação grande, eu recomendo muito a leitura atenta, reflexiva, no mínimo das obras A Vida no Mundo Espiritual de André Luiz. Para que a gente vá interagindo e somatizando mais dentro do nosso íntimo, da nossa mente, uma perspectiva e uma maneira de encarar a vida diferente. Para que a partir dessa renovação mental a gente entre para a renovação emocional, para a vivência. A vivência é o estado plenificador. A vivência autêntica como a doutrina espírita nos convida. Porque, pelo amor de Deus, no Espiritismo, tentar teatralizar ou simbolizar a vivência a qual o nosso coração ainda não aderiu, não tem condição. Porque o espírita, pelo esclarecimento que ele tem na doutrina, a consciência dele é facilmente acusativa. O espírita, quando vai saindo da linha em termos de disfarçar alguma atitude que não é a dele, lá dentro dele já tem uma consciência que buzina, diz, opa, estás querendo enganar quem? Porque se está querendo enganar quem, é muito fácil de entender, porque, afinal de contas, todos nós somos acompanhados por espíritos, né? Normalmente é 4 espíritos para um encarnado. Ninguém tem atitude ou comportamento que não esteja sendo visto. Não há como se esconder, nem da nossa consciência e nem de espíritos que nos acompanham. Então, com o Espiritismo, fica difícil essa questão de comportamento hipócrita, né? De querer aparentar o que não é. Porque vai enganar quem? A consciência ou os espíritos que nos acompanham? Não. Então, a doutrina espírita vem nos mostrar, e nós trouxemos aqui um dos livros da série André Luiz, Os Mensageiros, que é a continuação de Nosso Lar, né? Os Mensageiros, inclusive está para sair o 2º filme, possivelmente no próximo ano, que é chamo de continuação de Nosso Lar, mas é o livro Os Mensageiros. Está já num trabalho aí de muito andamento do filme. E no livro Os Mensageiros nós aprendemos, pela mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier, a história de diversos espíritos que fracassaram, que tinham se preparado bem antes da encarnação. É claro que quando estiveram encarnados não se lembravam, como nenhum de nós aqui se lembra normalmente.
Mas as grandes provações da nossa vida, as tarefas mais importantes que nós tínhamos de realizar, elas já estavam acertadas. Já estavam definidas, de um modo ou de outro. E houve um amparo espiritual que nos conduziu por circunstâncias, por pessoas, para chegar até aquele ponto. E naquele ponto, resolvermos aquelas tarefas que tinham ficado acertadas. Mas a questão é que Deus, o Pai Criador, respeita o livre-arbítrio nosso. E possibilita que, mesmo tendo se comprometido, a gente chegue aqui e resolva não aceitar. E dizer, eu não quero isso. Eu não aceito essa. E até certo ponto, esse livre-arbítrio, ele possibilita essas mudanças. É claro que normalmente essas mudanças vão gerar outros problemas. Mas dizem os bons espíritos que lá no plano espiritual eles têm também um equipamento, à semelhança do que aqui nós chamamos de GPS. Porque o GPS é assim, quando você sai da rota, ele desenha outra rota. Outro meio de você chegar ao destino, de tal forma que você consiga chegar ao destino. Então você se propõe a fazer determinada tarefa quando encarnar. Mas você chega aqui e diz, não, eu não quero. Eu tenho liberdade e eu não aceito. E aí você se afasta. Mas aí as leis de Deus, que é o GPS, vão tentar outro roteiro, outra trilha, para que você chegue ali e pelo menos cumpra boa parte do que ficou acertado. Então isso acontece, e nesse livro Os Mensageiros, tem a história de vários espíritos, que se prepararam, se comprometeram para tarefas importantes na sua encarnação. Só que quando chegaram aqui, eles abandonaram. Eles não quiseram. E não houve GPS que resolvesse. E aí, alguns até voltaram ao plano espiritual antes do tempo que a princípio tinha sido programado. Porque normalmente, como nós aprendemos no Livro dos Espíritos, quando a gente encarna, é acertado uma certa cota de anos de vida que iremos ter no corpo. Uma certa quantidade de fluido vital, que vai propiciar de que pelo menos até aquela idade a gente chegue. Só que quando a gente encarna, a liberdade que nós temos pode diminuir esse tempo ou pode também elastecer esse tempo. Há uma flexibilidade sempre nas leis de Deus, porque as leis de Deus querem e desejam que nós sejamos os autores da nossa conquista espiritual, da nossa madureza espiritual. Querem que realmente a gente seja os conquistadores dela. É como aquela história que alguns de vocês conhecem, né, que é relatada no Evangelho segundo o Espiritismo, a história do anjo Tobias, do espírito Tobias. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo diz que se o anjo tivesse se revelado a Tobias no começo da jornada, Tobias não teria tido os méritos que conquistou. O Evangelho segundo o Espiritismo só fala isso. Tem muita gente que lê e diz, mas o que é isso? Que Tobias é esse? Aí a Bíblia da Igreja Católica, porque a Bíblia da Igreja Católica tem 73 livros. A Bíblia dos nossos irmãos evangélicos tem 67. 66. 7 livros a mais tem a Bíblia da Igreja Católica. E um dos livros da Bíblia Católica é o livro de Tobias. O Evangelho segundo o Espiritismo se referia a esse Tobias. E o que é que houve com esse Tobias? Esse Tobias tinha sido designado
pelo pai dele. O pai dele estava doente e tinha muitas dívidas para receber em várias cidades. E designou a ele o filho mais velho que fosse receber essas dívidas. Era em terras distantes. O pai estava preocupado. Só que no dia da viagem de Tobias sair, um viajante estava passando pela cidade e bateu na porta de Tobias, da casa de Tobias. E quando, naquela época, era costume do povo, quando tinha um peregrino, davam alimento, às vezes até abrigo. E quando esse peregrino passa lá, por coincidência, ele ia para a mesma cidade onde Tobias ia fazer as cobranças. E era uma cidade que Tobias nunca tinha ido lá. E esse viajante disse, não, eu acompanho ele. E o pai dele fica muito agradecido. E cedinho vão fazer a viagem. Só que vai ser uma viagem cheia de incidentes, de imprevistos. E ao longo dos imprevistos, esse amigo viajante participava orientando Tobias, sugerindo, mas não resolvendo nada por ele. Ao ponto que chega um momento da viagem que Tobias conhece até uma moça que vem a se casar com ela. Essa viagem é longa, viu? Está lá no livro de Tobias. E faz a cobrança e voltam para casa, acompanhado pelo anjo, acompanhado pelo peregrino. E quando chegam de volta, o peregrino diz que, na verdade, ele era um anjo, um espírito superior. Só que ao longo de toda a história, ele nunca tomou as decisões por Tobias. Ele sempre orientava para que Tobias tomasse a decisão. E é por isso que o Evangelho, segundo o Espiritismo, diz que se ele tivesse se revelado como anjo, no começo da viagem, Tobias não teria tido o mérito das escolhas que fez. Então é por isso que a espiritualidade permite que a gente faça mudanças. Porque ela quer que a gente seja o autor legítimo das conquistas morais e espirituais que a gente faça. E por isso, no livro Os Mensageiros, tem várias histórias de fracassos. Fracassos de missões de espíritos. Olhem, só o Espiritismo e os textos bíblicos, principalmente os do Antigo Testamento, para terem algo em comum de todas as doutrinas cristãs que tem, só essas duas têm isso em comum, que é mostrar nas suas revelações os fracassos de seus seguidores e mostrar sem desculpismos. Então, quando nós vamos ler a Bíblia, desde o livro A Gênese até o último livro do Antigo Testamento, é o livro de Malaquias. Então, do Gênesis até o Malaquias, por exemplo, inúmeras vezes o povo de Israel sofreu. Foi escravo dos egípcios, dos babilônicos, dos persas, dos romanos. Todo mundo andou escravizando aquele povo. Só que as escravidões e os sofrimentos que o povo de Israel passava sempre era ligado ao afastamento deles das leis de Deus. A idolatria, a prática do mal, aí vinha o sofrimento. Ora, isso é mostrado nos próprios livros que eles preservaram. Esses livros mostraram e mostram o quanto aquele povo era cabeça dura. Só se consertava sofrendo muito. E é assim que os livros mediúnicos, alguns deles que vieram a nós pela mediunidade de Chico Xavier, de Divaldo Franco, mostram mesmo. Espíritas fracassados. E mostram que as causas dos fracassos estavam neles mesmos.
foi as escolhas que eles fizeram. Do mesmo modo que no Antigo Testamento fica muito claro que o sofrimento do povo de Israel era porque o povo não prestava. O problema todo é quando isso se renova através de nós espíritas. Porque a doutrina espírita ela é tão sincera e tão clara quanto esses textos bíblicos que nos referimos. Então ela deixa muito claro para nós o seguinte, olha, você sabe o que é certo. Você tem as provas da imortalidade da alma. Você tem as provas da reencarnação. Portanto, ande certo. Supere as suas fases de erros. Você já sofreu muito ao longo de muitas encarnações. Agora, no Espiritismo, você tem a oportunidade máxima de aproveitar ao máximo as possibilidades de conquista do bem, de fazer o bem, de ser veículo dos espíritos de luz. Não perca essa oportunidade inédita. É isso que nos é dito. E qual a causa dessa dificuldade? Por que é que a gente cria tanto do problema? Temos um passado que precisa ser reciclado. O passado das experiências podres, dos vícios, dos crimes, dos problemas que andamos criando muito. Cada um de nós traz dentro de si o seu maior inimigo, o seu passado. Ególatra, cheio de vaidade, egoísmo e orgulho. E que agora precisa ser resolvido. Não é à toa que tem aquela frase bem engraçada de Emmanuel, que vez ou outra eu lembro em palestra, porque é perguntado a Chico, para que ele procure saber com Emmanuel, por quê? Chico pergunta a Emmanuel, Emmanuel, o que é um criminoso? E Emmanuel simplesmente diz, qualquer um de nós que é descoberto. Isso significa que qualquer um de nós tem um passado, que só a misericórdia e a bênção de Jesus para a gente não se lembrar, porque esse passado não presta. É por isso que Emmanuel diz que dentro de nós pode ter um criminoso, um viciado, um desequilibrado. E que agora precisa, de uma vez por todas, renovar-se. Agora numa renovação autêntica, feliz, que a grande saga, a grande busca nossa, como é registrado nos textos bíblicos, é a terra da promissão, né? Terra onde mina leite e mel nos textos bíblicos. Essa é a nossa grande meta. E o que é a terra da promissão? A felicidade com autenticidade, perenidade, continuidade. Isso é o que nós mais aspiramos. E essa felicidade, como Jesus já havia dito, é o reino dos céus. Está dentro de nós. Só que é preciso que a gente queira mesmo usufruí-lo. Porque as identificações que tivemos com o materialismo, com termos atitudes que foram de encontro às leis de Deus, afastaram de nós o usufruto dessa felicidade. Agora, novos caminhos são abertos com a doutrina espírita. E esses caminhos eles vão de encontro ao que é o objetivo dessa nossa exposição, que é a prática do Evangelho, mas uma prática que, de fato, seja a consequência de uma felicidade que a gente já resolveu com a gente mesmo. É por isso que há 3 estágios imprescindíveis na possibilidade
legítima de vivermos o bem, ou o amor que é ensinado a nós pela doutrina. O primeiro passo, e esse passo, ele é imprescindível. Parece fácil, mas requer alguns direcionamentos. O primeiro passo é termos consciência que, independente da vida que estamos tendo, das dificuldades pessoais que passamos, o primeiro ponto básico é ter certeza de que Deus nos ama. Parece fácil, né? A gente ouve tanto dizer que Deus... Tem até a frase bíblica mais conhecida, é: Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Muito conhecido. Mas vamos refletir bem aqui em alguns pontos. Você pensa, ou nós podemos pensar, que é fácil ter certeza de que Deus nos ama? Porque quando a nossa vida está relativamente bem, quando a nossa saúde está relativamente bem, quando a nossa vida está caminhando relativamente bem, Deus nos ama. Mas o problema é quando a gente é atingido por provas duras, por surpresas amargas, e manter a convicção de que Deus nos ama. Isso nos é possibilitado pela doutrina espírita, porque a doutrina espírita ela faz com que a gente perceba os detalhes do funcionamento das leis de Deus. Onde? Nos livros de André Luiz, por exemplo. Se a gente for ler, estudar, a gente vai entender as minúcias de como funcionam as leis de Deus na vida de cada pessoa, independente de crença, de religião. Essas obras da série Vida no Mundo Espiritual, elas vão detalhar e aprofundar a vida de pessoas comuns. Algumas católicas, algumas evangélicas, algumas espíritas, algumas sem religião nenhuma, não importa. Mas a gente vai perceber o funcionamento das leis de Deus. E vai perceber que muitas vezes, quando tudo parece que Deus abandonou, é quando Deus mais estava presente. Só que a visão curta, imperfeita e infeliz nossa achou que não. Então, o Espiritismo nos possibilita esse primeiro passo. Então, o primeiro passo imprescindível é certeza de que Deus nos ama. E aí vem o segundo passo. Deus me ama, aí eu posso também, em termos autênticos, sem ser egocêntricos, amar a mim mesmo. É o chamado autoamor, que se diferencia de egoísmo completamente. Porque esse eu me amo significa eu aceito as imperfeições que ainda tenho, trabalhando para reduzi-las, e me identifico com objetivos maiores que me levam à proposta do Cristo, do sede perfeitos. Mas eu me aceito plenamente no nível em que eu me encontro, aspirando a me melhorar. E aí, consequentemente, vem a terceira indução. Eu vou poder amar o meu próximo. Porque eu amo a Deus que está acima, que me possibilita me compreender e me amar, e eu tenho condições de amar o próximo. Amar no sentido excelso, elevado, resultado do amor primeiro, que é o amor de Deus. É claro que para as pessoas que envolvidas na teoria do materialismo se chocam todos os dias com desequilíbrios e sofrimentos, não conseguem amar a Deus, muito menos a si mesmo e muito menos ao próximo. É muito complicado. Para se conseguir esses 3 degraus que vão nos levar à prática do Evangelho,
a revelação espírita nós a percebemos como imprescindível, como sendo o patamar básico, o alicerce, para depois vir as outras possibilidades. Então, nós vamos aqui, o tempo já elevou-se um pouco, vamos aqui apenas fazer uma referência que eu acho sempre imprescindível. É porque no Brasil nós tivemos o quê? A presença do maior médium do século da humanidade, que foi Francisco Cândido Xavier. E a vida de Francisco Cândido Xavier foi o Evangelho vivo. Porque o que mais impactou a missão de Chico não foi exatamente ele ser médium, foi a pessoa, o espírito Chico Xavier. E que fez com que muita gente que não tinha nada a ver com o espiritismo o respeitasse profundamente. E o Chico, ele conseguiu deixar para nós, em termos de estímulo, de exemplo e de estímulo, o que é possível se fazer quando permitimos que o Evangelho, a palavra de Jesus, atue através de nós. Porque ele foi aquele médium que foi tão evidente em ele mostrar que não havia privilégio nenhum. A coisa que mais delicada, entre outras que a gente se recorda da vida de Chico, foi quando ele foi psicografar o primeiro livro, Parnaso de Além Túmulo, e no poema de Cassimiro Cunha, quando ele estava psicografando, um dos seus olhos começou a pingar sangue. E ali surgiu um problema de glaucoma num dos seus olhos que seria incurável. E mesmo sendo logo no início do trabalho mediúnico dele, aquilo jamais foi estímulo para ele deixar o trabalho. Muito pelo contrário. Então, há detalhes preciosos na vida de Chico que fazem com que o movimento espírita tenha construído tantas casas em homenagem à sua pessoa e que continuarão surgindo, porque outros centros e grupos espíritas Chico Xavier estarão surgindo no Brasil, como testemunho vivo de alguém que soube pegar o conteúdo do Evangelho e vivenciá-lo de forma autêntica, saudável e feliz. Uma das frases que habitualmente a gente escuta e que eu acho um contrassenso é quando se diz assim: falar é fácil, mas praticar o Evangelho é difícil. Ora, para o espírita, a questão da prática do Evangelho se refere só a uma coisa: ele se identifica ou não em querer ser feliz. Não é questão de ser fácil ou difícil, a questão é: queres ser feliz ou queres continuar infeliz? Porque se para ti a prática do Evangelho é difícil e é desestimulante, estás identificado com a infelicidade. E precisa realmente trabalhar toda uma renovação interior para superar esse impedimento. Então a questão toda, quando a gente se refere ao Evangelho, a prática do Evangelho é: eu estou querendo ser feliz, autenticamente feliz ou não? Porque a questão é essa. Então nós deixamos aqui reiterados votos de muita paz, que os espíritos amigos e benfeitores da instituição estejam cada vez mais amparando e estimulando aqui os nossos irmãos na prática e na divulgação dessa doutrina, que é o nosso compromisso maior com a causa que nos trouxe a presente encarnação. Já me pediram previamente para que eu fizesse a prece de encerramento. Então vamos aproveitar esses momentos agora para fazer a prece, né? Que neste momento, Senhor Jesus,
que nos concedestes a bênção do conhecimento da tua doutrina luz, agora renovada através das luzes do Consolador, consigam penetrar cada vez mais em nosso íntimo, renovar os nossos conceitos, modificar na raiz todo o passado nosso, conduzindo-nos agora para um processo de renovação feliz. Que os espíritos iluminados e benfeitores que nos trouxeram até este local possam continuar junto a nós e nos acompanhar de retorno aos nossos lares com muita paz. Que assim seja.